Fala, estrangeiros, tudo bem? Quero falar com vocês hoje uma continuação sobre o assunto que eu falei no meu último vídeo, que é sobre a educação, que eu falei e tal, dessa vez sobre a juventude. Como é que é a juventude aqui na Europa? Eu vou falar, claro, eu não conheço todos os países, eu conheço Portugal, conheço a Suíça. Então é até interessante esses dois países, né? Porque são dois polos aí, um país mais sulino, outro país mais nórdico, né? Mas eu consegui encontrar uma coisa na juventude, conversar com o pessoal, mas eu tô falando igual velho, juventude, não, mas o pessoal mais novo, né? Olha lá, o Snow já tá aí de novo. É, falar com vocês aí sobre a juventude. Eu, quando cheguei em Portugal, eu sempre falo pra todo mundo, quando eu cheguei, eu saí do segundo ano do ensino médio no Brasil, tive que terminar meus estudos lá em Portugal, né? Eu sempre falo, quando eu tava estudando lá em Seven Lakes, né, onde é que eu estudava, era uma escola assim, era uma escola estadual, não era a melhor escola estadual, e era muito assim, era bem largada a coisa, né? Então quando eu cheguei em Portugal, eu entrei na segunda escola, que era a escola assim da região, né? E calhou de ser a escola dessa região, a segunda melhor escola do país na época. Pelo menos há tantos anos atrás, né? E 13 anos. E eu falo, foi difícil. Eu fiquei com muita dor de cabeça o pessoal já estava ali no último ano, antes do pessoal fazer lá o que é o vestibular no Brasil, lá é o exame nacional, então o pessoal já estava em ritmo de preparação já, sabe? E aquele ritmo bem forte. O Portugal tem as humanas muito forte, então tem muito Camões, tem os Maias, tem Fernando Pessoa, e você tem que destrinchar tudo aquilo ali, sabe? Interpretar essa capacidade. Eu cheguei ali, sabe? Com a mão na frente e até atrás. Então foi muito difícil, muito complicado para mim. Eu dou graças a Deus que ele me ajudou bastante, sabe? Estudei muito, ele me abençoou. Eu consegui passar sempre de primeira nas coisas, entrar na faculdade e tal. Mas eu fiquei assim, de cara, os assuntos que esses jovens, né? O pessoal que eram meus colegas ali, conversavam, né? Quando eu tava no Brasil lá, era muito assunto, era muito futebol que eu falava, né? Muito assunto de futebol, que aqui também se fala, né? E era muito assunto assim, mais superficial, né? A gente falava qual que é a baladinha que vai ter, a gente falava que aquela menina é bonita e tal, era mais assunto superficial, coisa de moleque, né? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei. Primeiro, eu achei bem entedioso, né? Achei esse tédio ficar com esse pessoal, que as pessoas só falam disso o tempo inteiro, sabe? Uma coisa assim, bem sem graça pra mim. E depois, quando eu cheguei aqui na Suíça, muitos anos depois, eu vi o pessoal mais novo conversando sobre os mesmos assuntos. Então, eu achei uma coisa muito interessante e se interessando por esses mesmos assuntos. Então, a gente tem que levar em consideração que o Brasil é um país novo em comparação com a Europa, é uma criança. O Brasil tem 500 anos de idade, a Europa é milenar aí, junto com a Ásia aí, né? Então, milhares de anos o Brasil está desenvolvendo agora. Isso reflete muito também, na minha opinião, na cultura do país e no espírito que o país é, transmite para a pessoa, para os seus cidadãos, né? Então é toda uma cultura, toda uma mentalidade que ainda é bem nova, precisa passar por muitas coisas ainda, né? Eu vi isso, eu tive que correr atrás do prejuízo aqui, que aqui o pessoal já tá em outra. A gente vê que não é não é melhor ou pior, é diferente, sabe? É muito diferente. Então, a primeira coisa que eu percebi, eu fiz aqui três pontinhos básicos, né? A primeira coisa que eu percebi foi o compromisso que o pessoal tem com a escola, entendeu? Eu via muita no Brasil lá, que tinha muito compromisso, ia lá, queria sentar realmente na primeira fila lá e fazer o para casa era um nerd, né? A gente chamava, era o cu de ferro, né? Que sentava lá e ficava falando com o professor, tá. E normalmente, esses aí eram os excluídos, era mesmo assim, ah tá, deixa lá, sabe? Quer ficar na dele e tal, a gente é mais a galera da zoação, a galera da zoeira, né? E aqui eu reparei justamente o contrário. O pessoal que é mais bagunceiro, que quer bagunçar isso tudo, esses que são mais excluídos, o que o pessoal, e é exceção, vamos dizer assim. E o pessoal, a maioria, é o pessoal concentrado, sabe? O pessoal vou estar aqui para estudar, eu vim nessa escola para estudar, não foi para ficar fazendo bagunça, fazendo baderna aí, não sei o que, quebrando carteira, matando aula, não sei o que ninguém mata aula, entendeu? Aqui não tem isso, esse tipo de coisa, entendeu? E o pessoal vai no festival de verão, por exemplo, tem um festival de verão que é o Open Air que tem aqui, né? O pessoal vai e dá saiu até no jornal uma vez, dá tipo 8 9 horas da noite aí, o pessoal que não agora tem que ir pra casa,
porque é segunda-feira, tem que estudar, tem que dormir, descansar, porque a faculdade começa já no outro dia, blá, blá, blá. Então é uma mensalidade diferente. Dessas eu vou raiar à noite, vou pra faculdade, eu durmo debaixo de uma carteira lá, acordo e vou começar a ter aula, não sei o que, é uma outra mentalidade. No Brasil é muita festa, sabe? Tem o seu lado bom também, sabe? Que é um país bem positivo, essa positividade, sabe? O brasileiro, a gente, por isso que o pessoal chega aqui e fala que o brasileiro é pra cima, o brasileiro faz um monte de coisa, o brasileiro é muito alegre e tal, porque tem isso no espírito também. Eu quero ver daqui a alguns anos, sabe? Daqui a 50 anos, sabe? Como é que vai estar isso? O brasileiro conseguir canalizar, sabe? Isso bem e conseguir. Porque agora eu sinto que o Brasil tá tipo extravasando, sabe? Eu vejo quando. Agora, já vivendo tantos anos aqui na Europa, quando eu vejo o Brasil, eu vejo o brasileiro extravasando na alegria, na felicidade, naquela coisa, apesar de ter 60 mil mortes por ano. Imagina se tivesse aqui na Europa 60 mil mortes por ano. Já era estado de calamidade aqui. Ninguém tava falando de outra coisa e era só isso. O Brasil, apesar de tudo, tem assim um pessoal alegre, tem a festa, tem tudo, apesar disso tudo. Imagina quando isso for reduzido, mas não é um assunto. Então eu vi realmente esse compromisso com a escola, sabe? Esse compromisso com a responsabilidade, não. Realmente parece que é uma mente mais velha, né? Gente um pouco mais velha, né? Apesar de ter seus 16, 17 anos, sabe? Não, vou ter que estudar, que eu tenho que passar, eu tenho que entrar nessa faculdade, tá, tá, tá. No Brasil eu via muito isso também, mas tinha sempre os dois lados. É claro que o pessoal que entra na faculdade, eu vou estudar e vou fazer isso e tal, mas eu vejo muito um clima mais festeiro, né? Que a pessoa tende então a ir pra festinha e ficar até 2, 3 horas da manhã na festinha e depois ficar cansado na faculdade, do que em contrapartida com o pessoal daqui que vai para casa às 8, 9 horas da noite para estar descansado no outro dia e abre mão de ficar lá até 2 horas da manhã. Então eu vi muito. Esse foi o meu primeiro choque, sabe? Não tem balada. Sabe, o pessoal, não, vou numa balada. Não, não. O pessoal vai pra casa, dormir. Essa é a minha experiência. Pode ser que outras pessoas tiveram outras experiências, mas o que eu vivi. Eu terminei lá o meu ensino médio ali em Portugal. Depois entrei na faculdade. Fiz a faculdade inteira também. A faculdade é uma coisa diferente. É uma coisa mais de ter uma balada assim e tal. Tem toda noite. Mas é uma coisa opcional. É diferente do Brasil. É, o segundo, o segundo ponto é justamente esse conhecimento, anotei aqui, conhecimento universal, conhecimento do contraditório. Então a pessoa tem a cabeça mais aberta para muitas coisas. A pessoa sabe, conhece o lado A, conhece o lado B, conhece um lado da realidade, conhece o outro. E a pessoa é confrontada, a pessoa é estimulada, já como adolescente, depois como adulto também, a pessoa é estimulada a dar a opinião dela, né? Então, qual que é a sua opinião com relação a isso, com relação àquilo? É opinião técnica, né? Não é opinião emocional. Então, se a gente pegar aí uma coisa, um assunto aí é aquecimento global, né? Tem muita gente que fala assim, não, eu sou a favor do aquecimento global, eu acho que é uma coisa que está depreciando o ambiente, blá, blá, blá. Tem uns outros que falam, não, pelo outro lado, são níveis de aquecimento e arrefecimento da Terra. A gente está, na verdade, a gente vê as camadas glaciares aí quebrando e descongelando, mas chega no inverno, congela tudo de novo e tal, blá, 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 e tem esse debate, né, que a pessoa não é uma coisa generalizada, sabe? A informação muitas vezes que eu vejo é uma informação que tem vários lados, até mesmo o país ser pequeno, então a informação chega de vários países, de vários lados diferentes, agora com a internet também, então a pessoa tem um conhecimento mais universal da coisa e a pessoa é estimulada a falar o contraditório também, ser confrontada com esse contraditório e ter uma opinião a dar, ter algo a falar e será algo técnico, sabe, uma coisa mais seca, uma coisa mais assim, mais, mais, mais científica da coisa, né? E eu tô falando, gente, assim, adolescente de 17, 16, 17 anos. Tô falando de gente de 25. Só pra gente dar uma comparada aí. E os assuntos mais comuns, e eu que eu falei, eu volto no ponto inicial da minha conversa, foi quais são os assuntos que o pessoal conversa? Gente, é política que o pessoal fala. Só fala de política. Por isso que eu falo essa polarização que o pessoal fala no Brasil aí, sabe? Justamente, o pessoal agora tá polarizando, virou torcida de futebol porque não sabe lidar com isso ainda. Mas eu acho que tem que continuar assim, polarizado. A gente vê na Inglaterra, dá uma pausa aqui no vídeo, digita aí abre uma outra aba aí no Google Chrome, digita aí parlamento na Inglaterra. Você vai ver que é duas bancadas, o lado esquerdo, o lado direito, fica ali assistindo se são os melhores, ou são os mais eloquentes, ou são os líderes do partido ali da esquerda e da direita, e eles ficam tipo trocando bomba um com o outro ali, não sei quantas horas, depois sai todo mundo pro seu lado, entendeu?
Não tem nada de ninguém dando facada no outro, então dando, ofendendo aí, acusando aí de suruba, igual faz no Brasil, não tem nada disso não, sabe? É uma coisa assim, política seca, sabe? Mas é claramente essa esquerda, e eu sou de direita, e agora a gente vai confrontar o confronto de ideias, né? Um confronto de um lado, outro confronto do outro, e eu chegava lá na escola, o pessoal só tava falando de política, e eu completamente por fora, né? Ainda mais a política de Portugal. Mas assim, não, porque o Partido Comunista aqui, tal, o comunismo de hoje, do século XXI, não é o mesmo comunismo que antes, não sei o que, é um comunismo mais liberal, papapá. Existe comunismo liberal de alguma forma que a gente conversava, aquilo tudo. A gente não, o pessoal, viu o pessoal conversando. E eu tive que ir na internet me inteirar e tal, que eu queria me integrar também. Então, é uma coisa bastante assim, talvez hoje eu vejo essa polarização como uma coisa muito legal, né? Eu não sei como é que estão nas escolas do Brasil, né? Mas a mentalidade foi apresentado agora o contraditório da mentalidade, né? Não a mentalidade somente marxista, sabe? Não é isso. E se você quer ser uma pessoa inteligente, se você quer ser uma pessoa de cabeça aberta, então você tem que dar voz ao marxismo, ao progressismo de esquerda aí, sabe? A liberação das drogas, esse tanto de coisa, sabe? Coloca o contraditório agora. Quando o contraditório foi colocado da direita, houve o confronto, mas animalesco quase da coisa, torcida de futebol, sabe? Então é ofensa, xinga a mãe, xinga o tio, xinga o papagaio, xinga todo mundo e para de conversar. Fala-se isso numa coisa bem infantil. A pessoa para de conversar. Não, então eu briguei com você e tal, não, então não vou falar. Quem faz isso é criança, sabe? Lá o pessoal falava, o pessoal ficava discutindo, tinha o pessoal da direita, tinha o pessoal da esquerda, tinha o pessoal comunista, tinha o pessoal liberal, tinha o pessoal progressista, tinha uns pessoal anarquista, sabe? Estamos conversando na mesa, sabe? E era na mesa de escola ali, ó, terceiro ano, segundo grau, estamos na hora do lanche ali, conversando e depois ria, sabe? Vão todo mundo, vão jogar bola agora, vão fazer uma outra coisa e tal. Então a gente vê um amadurecimento mental muito maior, sabe? Do que aquilo, a pessoa, eu exponho meus argumentos, você expõe seus argumentos, não deu certo, então não conversa comigo nunca mais, eu vou te bloquear no Facebook, é uma coisa infantil. Então acho que é uma que tá agora, entrou na juventude brasileira, eu acho isso muito saudável, e a gente vai ver os frutos disso aí nos próximos 10 anos aí, quando chegar já na próxima geração, entendeu? É uma coisa muito positiva mesmo. Então a gente vê qual que é a diferença da juventude brasileira para a juventude europeia, e a juventude brasileira foi introduzida agora essa nova mentalidade, esse discurso político, sabe? Então a pessoa desde jovem já se torna um ser político. Isso fomenta a pessoa a dar a opinião dela sobre as coisas também, e ser confrontado com o contraditório e saber lidar com essa confrontação, sabe? Sem brigar, agora vou contar pra mamãe que você fez errado, que você falou diferente de mim, você pensa diferente de mim, sabe? Então eu vou te bloquear no Facebook. É uma coisa bizarra, né? Então acho isso muito interessante. Acho que esse tipo de pensamento tá chegando no Brasil, de polarização, não sei o que, é bem positivo, é muito positivo mesmo. E para quem tá pensando em chegar aí na Europa, olha, prestem bastante atenção, sabe? Não se fechem. Então você tem que ter uma opinião com relação às coisas. Então o pessoal fala aqui muito de política. Por exemplo, aqui na Suíça tem muito referendo, sabe? Tem umas coisas meio, assim, meio fora do norte para mim, mas é a minha opinião, sabe? Tem que ter uma opinião a dar sobre as coisas, sabe? Minha opinião técnica, uma opinião sem sentimento, sabe? Qual que é a sua opinião acerca disso, acerca daquilo e tal, acerca de imigração e muita coisa. Então você dá a sua opinião técnica e depois você vai tomar um café com a pessoa. São várias opiniões que se divergem, sabe? São confrontadas umas com as outras, mas a gente fica sempre no campo das ideias. Então isso, na juventude aqui foi uma coisa que eu tive realmente que me adaptar bastante. E foi bom, foi bem saudável pra mim, sabe? Lá em Portugal, com o pessoal sentei, comecei a falar sobre isso, como é que é a política no Brasil também, como é que a corrupção influencia na política, e foi assuntos bem interessantes, muito melhor do que ficar falando de baboseira que não interessa a ninguém, né? Então eu queria só mesmo fazer esse videozinho pra vocês e mostrar isso, beleza, galera? Olha, 13 minutos já, o tempo passa muito rápido, então tá. A gente continua aí no próximo vídeo, beleza? Olha, Deus abençoe vocês, continuem fortes e bom dia.